desce até o abismo, lá também Ele está. Se o abismo está na minha cama, o Senhor ali está também. E o som, a palavra sondar no original é cavar fundo. Vou repetir de novo. A palavra sondar é cavar fundo. O Senhor, Ele, quando a palavra de Deus diz que Ele nos conhece, o verbo conhecer está ali em andamento. Então, o Senhor, Ele está cavando a nossa alma todo dia. Aleluia. Às vezes o problema está lá dentro. A gente pega ele, faz um buraco, esconde ele, tapa de uma forma que ninguém humanamente consegue ver. A gente dá aquele sorriso, a gente brinca, a gente abraça, a gente se diverte, mas ninguém consegue ver aquele problema que está lá dentro, porque a gente escondeu num lugar bem fundo da nossa alma, lá dentro. Aí Deus, eu não sei qual é a ferramenta que Ele usa, mas Ele tem uma ferramenta que cava. Ele chega dentro da gente e começa a cavar o problema que está lá dentro. Aí vai cavando, vai cavando, vai cavando. Daqui a pouco ele pega e acha o problema. E a gente, sem menos esperar, o Senhor, Ele está começando a tirar aquele problema que a gente escondeu da visão de todos e dá alívio à nossa alma. Deus nesta noite está falando conosco por esta singela reflexão antes da gente entrar na parte propriamente dita da palavra lida. E fique tranquilo, esse problema não é para todo o tempo. Você escondeu. Pastor, como é que o senhor sabe disso? O senhor não está vendo a minha vida, o senhor não me conhece, o senhor não sabe nem onde é que eu moro. Mas o Deus que você segue, Ele sabe até quantos fios de cabelo cai da tua cabeça todo dia. Segundo a ciência, diz que todos os dias perdemos fio capilar. E uma quantidade de fio capilar que nós perdemos, dependendo da quantidade que se perde, muitas vezes ela não é reparada, porque a quantidade é muito grande que cai, outros caem em uma proporção menor. Mas isso é um sinal, segundo a ciência, os médicos que estudam o couro capilar, ele diz que muitas vezes isso é necessário para que haja um renovo da mudança do ser humano para aflorar o tempo de vida que ele tem. Você já imaginou? Muitas vezes a gente nasce com uma polaridade de um cabelo e vai crescendo e vai mudando, porque aqueles vão caindo e vai nascendo outros. Isso é uma determinação de Deus. Isso está falando da maturidade, está falando de crescimento, está falando da manifestação do agir de Deus. Mesmo que a gente não sinta, mas Deus está trabalhando, Deus está agindo. E Deus muitas vezes está agindo na nossa mudança sem a gente sentir. Deus está permitindo que algo caia para que haja o nascimento de algo novo. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus tem mudança para você.
Deus tem renovo nesta noite. Deus tem mudança nesta noite. Há uma mudança de Deus reservada para você que chegou aqui nesta noite e ficou passando por uma necessidade de percas e percas e percas. Mas o Senhor está dizendo: você perde porque é necessário perder, porque isso faz parte da natureza humana. Mas a recomposição, quem vai fazer não é você, sou eu, o dono da vida, aquele que te trouxe à existência. Então se abrace com a promessa que Deus lhe fez. Deixe de estar olhando para trás. Eu não estava programado para falar nada disso. Mas Deus vai direcionando a gente a uma palavra, porque Ele sabe as necessidades de cada um da gente. Eu tenho comigo que nas portas dos templos, quando a gente entra, isso é meu, eu vejo, isso é uma visão. Pode ser mais um pouquinho pesado, está muito alto. Eu vejo que quando a gente coloca o pé na entrada da porta do templo, um raio-x espiritual vai. A gente não sabe, não sente, porque é espiritual. Quando a gente chega cada um aqui dentro, aí o Espírito Santo diz: eu vou falar com você, porque eu te conheço. Eu te conheço por dentro, te conheço por fora. Eu conheço a tua estrutura. Eu conheço até onde você suporta. Eu conheço até onde você vai. Eu medi a estrutura da tua força. Hoje, a tua estrutura está no nível que eu vi. E durante esses dias, você tem olhado para trás e tem questionado a Deus por algumas coisas que têm acontecido. Veja como Deus é lindo, irmãos. O amor de Deus é tão grande para cada um de nós, que Ele entra dentro da mente do obreiro, do pregador, e diz: você não vai falar estas palavras, você vai falar essa daqui, porque eu vou mostrar o meu amor para alguém que chegou aqui nesta noite, que eu o amo, que eu o preservo, que eu o acompanho, o meu olhar está o acompanhando. E às vezes a gente olha para trás e começa a questionar o Senhor, o tempo que a gente está peregrinando numa certa situação. Chega num culto como esse, o Senhor diz assim: fique tranquilo, no final vai dar tudo certo. Ah, pastor, está tudo embaraçado, está assim, ó. Como Deus fala de forma linda. Às vezes a gente não fica sem entender nada, porque dentro da gente fica aquele embaraço. A gente não consegue achar uma saída. Mas Deus nesta noite está dizendo: eu estou abrindo uma porta espiritual. Eu sou o teu escape. Eu sou o Senhor que fala contigo nesta noite. Aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Ele é a tua saída nesta noite. O problema vai ser solucionado. Acredite e espere, porque o Deus que te chamou se responsabiliza pela tua vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Meus irmãos, sem muitas delongas,
Nós lemos nesta noite um texto no Evangelho de João. Não vou ser muito, não vou me provocar muito, mas eu vou deixar uma reflexão aqui para os irmãos. No Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 5, a gente vai ver uma narrativa expressa que João ele faz questão de anunciá-la aos anais da história a respeito de um acontecimento que houve e ele, com testemunho ocular, acompanhou. E a gente vai ver, e a gente sabe, só a título de informação, que o Evangelho de João é um evangelho que ele é voltado só para expressar as manifestações divinas de Deus em Jesus. Deus em Jesus. E dentro deste contexto, a gente vai ver que João diz que Jesus estava com uma caravana indo para Jerusalém. Certamente Jesus não estava em Jerusalém, mas ele ia para Jerusalém porque ele estava seguindo uma tradição judaica. E capítulo 5, João ele não descreve de fato qual é o objetivo dessa caminhada de Jesus para o centro de Jerusalém, mas ele diz que foi para uma festa. E a Bíblia diz que uma vez ao ano haviam 3 grandes festas, as maiores grandes festas, que se comemoravam assim no centro de Jerusalém. E essas 3 maiores festas, a primeira era a Páscoa, a segunda era Pentecostes e a terceira era a festa de tabernáculos. Mas eu pesquisei um pouquinho a respeito do assunto e alguns autores eles mencionam que nessa época aqui Jesus estava indo para o centro de Jerusalém para a celebração da Páscoa, junto com os discípulos e aqueles que seguiam. E antes de chegar no centro de Jerusalém, ele passa aqui, nesse tempo, nessa ocasião aqui, em Betesda. E Betesda aqui tinha algumas portas que davam acesso ao interior do templo. E segundo alguns dizem que haviam 12 portas. E entre essas 12 portas haviam situações que definiam a natureza de cada porta. A gente não vai falar da natureza das outras portas porque o tempo não nos permite e não é também o nosso foco aqui. Nosso foco é falar sobre a porta das ovelhas. E Jesus ele veio e pela divindade de Jesus, Jesus já sabia que ele tinha que passar por aquela porta, porque ele tinha que manifestar Deus sobre a vida daquele homem. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto é que aquele homem, ele estava há 38 anos naquela situação. Primeiro ponto. O segundo ponto que me chama a atenção aqui é que a Bíblia ela não descreve a natureza da enfermidade daquele homem. A epígrafe fala de paralítico, porque a epígrafe só faz identificar, mas não significa que fala da originalidade do texto. E alguns historiadores que eu estava pesquisando diz que a originalidade
da enfermidade deste homem não era física, era algo que impossibilitava dele cuidar em fazer os seus afazeres da vida, por algo que tinha acontecido lá atrás, que lhe neutralizou, que deixou ele paralisado, e ele ficou tão bombardeado com esse algo que aconteceu, que ele decidiu de não querer viver mais socialmente como todos viviam. Ele agora decide, é uma decisão dele, porque a Bíblia diz que ele foi para o tanque de Betesda e ficou lá 38 anos. Foi uma decisão dele. Foi uma decisão dele. Outra coisa também que me chama a atenção é que aquele homem, além de ele ficar 38 anos por uma decisão dele, a Bíblia também não vai dizer a ocasião de fato que lhe impulsionou aquilo. Mas o que nos chama a atenção é que o que está oculto, nos paralisando, pode estar oculto aos olhos do pastor, aos olhos do dirigente, aos olhos de pai, de mãe, de filho, de irmão, de patrão, de companheiro de trabalho, de vizinho, mas não está oculto aos olhos de Deus. Deus sabe a origem da dor. Deus sabe a origem do problema. Jesus conhece a origem do problema. E a Bíblia vai dizer aqui que outra coisa também que nos intriga é que os historiadores unanimemente eles falam que nunca houve nenhum milagre na beira desse tanque. Eu fiquei, como é que pode isso? Era uma cultura que eles tinham, era uma cultura que eles adotaram, de ficar ali naquele tanque, à margem daquele tanque, para que esperasse algo sobrenatural acontecer, para que através deste algo, se acontecesse, eles pudessem ser beneficiados. E aquele homem ficou ali 38 anos, depositando uma fé em algo que não iria resolver o problema dele. Jesus já está falando conosco aqui que muitas vezes algo não acontece na nossa vida porque a gente estamos depositando a nossa fé na direção errada. Estamos acreditando em algo errado. E passa ano e entra ano, passa ano e entra ano, e a gente permanece do mesmo jeito. Isso aqui é uma lição. Que quem já conhece o Senhor, o Criador dos céus e da terra, ele jamais pode desviar o alvo da sua fé no Deus Criador de todo o universo. Desde estar acreditando em fontes, desde estar acreditando em objetos e em pessoas, porque tem gente que tem um misticismo de dizer assim: eu acredito naquela irmã, naquele irmão que vai orar e Deus vai fazer. Está acreditando na pessoa, está acreditando na fonte. Jesus está dizendo: você está depositando a fé na direção errada. Você tem que colocar a sua fé no Deus que criou a fonte. Porque a fonte um dia pode secar, mas o Deus que você serve, ele é hoje, é amanhã, é depois, é depois, é depois, é depois e será para sempre. E a gente vai ver que aquele homem ficou ali 38 anos
colocaram aqui paralítico, como as outras Bíblias, mas é paralisado. Aquele homem estava paralisado. Algo tinha ali paralisado. Mas Jesus se aproxima ali daquele homem. E Jesus começa, antes de realizar algo na vida daquele homem, primeiro Jesus ele abre um espaço para o milagre entrar através de um diálogo. Repita comigo: para o milagre ser realizado na minha vida, é preciso eu abrir um espaço para um diálogo com Jesus. Jesus poderia chegar para aquele homem e dizer assim: levanta e vamos, vai embora, está curado. Mas primeiro teve um diálogo para ele conhecer quem é Jesus. Se não houver diálogo, a gente não conhece a pessoa que está se comunicando com a gente. A gente só conhece as pessoas através do diálogo. Porque eu só vou conhecer, eu estou falando de conhecer, eu não estou falando de saber quem é. Saber quem é saber o nome, o endereço e a família e onde mora. Isso é saber quem é a pessoa. Mas conhecer a pessoa é conhecer a natureza, a essência da pessoa. E Jesus queria aguçar o conhecimento daquele homem, desviar o conhecimento daquele homem, tirar o conhecimento daquele homem da fonte, para que ele pudesse conhecer o dono da fonte. Porque aquele homem conhecia a fonte, mas não conhecia o Criador da fonte. Jesus chegou e disse assim: você conhece a fonte, você sabe a polaridade da água da fonte, você sabe a quantidade de água que passa por essa fonte todo dia, mas você não conhece o dono da fonte. O dono da fonte sou eu. Aleluia, glória a Deus. Jesus está falando aqui nesta noite. E a psicologia diz que as doenças psicossomáticas que são originárias, muitas vezes que tem duas raízes que são originárias, uma da mente e a outra da alma. Muitas vezes tem enfermidades psicológicas que elas são oriundas de dores na alma, traumas na alma, feridas na alma, que muitas vezes tem pessoas que aceitam a Jesus. Jesus está falando aqui, ele vai tratar conosco aqui nesta noite. Que serve ao Senhor 10 anos, 12 anos, 15 anos, se for possível até mais anos, mas tem feridas na alma, traumas na alma, de muitos anos atrás. E essa enfermidade, ela precisa ser tratada para ser curada. Perpigrir não significa ser completamente sarado. Deus, ele vai tratando conosco de acordo com o nosso conhecimento com ele. Para aquele homem receber a cura, primeiro ele teve que conhecer o homem que cura, para ele crer. Porque é muito fácil a gente dizer assim: creia que Jesus vai te curar. Mas como tem pessoas que têm dificuldade de crer, porque não sabe o caminho que leva a sua fé a crer de verdade que Jesus pode curar. Então é necessário, como eu falei, um diálogo para conhecer quem é de verdade, de fato. E aquele homem, ele tinha um problema que se originava em traumas antigos, que ele carregou consigo 38 anos. Como é que o senhor prova isso, pastor? Versículo 14 do capítulo 5, vamos ler aí. Jesus fala sobre isso. Versículo 14 do capítulo 5. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe o quê?
atenção. Não pegues para que não suceda coisa trauma antigo. O que tinha paralisado aquele homem foi algo que ele tinha feito lá atrás. E lhe resultou em uma paralisia, desistência social, de conviver com seus familiares. Ele saiu de casa e não queria mais. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que saem daqui, vai para São Paulo, não sabe quem é mais sua família aqui, vai embora, fica lá como moribundo, fica lá como metido. De vez em quando a gente vê as reportagens por aí, pessoas paralisadas debaixo das pontes, debaixo dos viadutos, paralisadas, não paralíticas, que desistiram dos seus familiares, da sua vida social, do trabalho, desistiram, paralisaram. Este homem estava nessa situação. Esse homem estava há 38 anos ali à margem daquele tanque, ali, e aquele tanque que nos chama a atenção, que aquele não estava no lugar certo, não sabia. Às vezes a gente está no lugar certo e não sabe. Aí vai procurar em outro canto. Pode ser você procurar em outro canto, não. Você está no lugar certo. Você está próximo ao tanque das ovelhas. Agora o que me chama a atenção é que aquele homem estava próximo à fonte, tinha água, tinha ali pessoas perto dele, estava perto do centro de Jerusalém, estava no caminho de Jesus, que Jesus iria passar, mas estava faltando uma coisa. Estava faltando ele tomar uma atitude. Estava faltando ele tomar uma atitude. Muitas vezes o que adianta a gente só falar do problema e a gente se envolver com o problema e a gente não tomar uma atitude, uma posição. Meu filho está nessa situação, pastor, minha esposa, meu esposo, meu fulano de tal está nessa situação, eu estou nessa. Tome uma atitude de acordo com a palavra. Não espere alguém pegar você e jogar dentro do tanque, não. Tome uma atitude. Por que eu estou dizendo isso? Jesus cobrou dele uma atitude. Vamos lá no texto. Vamos ver. Versículo 8. Vamos ler o versículo 7 que foi o diálogo. O 7 diz assim: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água me coloque no. Ele queria moleza. Ele queria que alguém colocasse ele no bracinho, minasse ele e colocasse dentro do tanque. Sempre botando uma desculpa para não se esforçar. Vamos lá, vamos ler o texto. O texto está falando aqui. Vamos lá. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de. Aí o 8. Vamos ver a resposta de Jesus. Jesus disse o quê? Jesus disse o quê? Levante-se, rapaz. Deixe de ser manhoso. Você é quem vai decidir se você vai morrer com esse problema, é você. Se acorde, eu estou aqui. Quando Jesus está no ambiente, não significa que a gente tem que ficar sentado esperando Jesus pegar a gente, colocar a gente no lugar, não. A gente tem que se levantar, pregar no arado e fazer a obra. Faça a obra na sua casa, faça a obra com a sua família, faça a obra lá no seu trabalho, no curso, na escola, que Deus vai mudar. Agora se ficar de mão, corpo mole, tal, aquela cruz, Senhor, aí fica lá chorando lá pelos cantos da parede. Eu sou uma coitadinha, eu sou um coitadinho. Jesus fala como Ele quer. Nesta noite Ele está dizendo: eu não vos chamei para ser manhoso, eu não chamei aqui ninguém para ser preguiçoso, nem escuro. Eu chamei para fazer a minha
vai abalar os corações. Não é a palavra pentecostal que abala os corações, é essa. Quando uma pessoa está tendo problema de rendimento cardíaca e o coração não está batendo ritmamente, com frequência, ele está precisando, sabe de quê? De desfibrilador. Que é para o coração voltar a funcionar de forma com batimento ritmado. E o desfibrilador, ele é um choque que atravessa o peito, na lateral para frente e um lado para o outro. É um choque que passa por dentro do coração. Vou falar das entrelinhas. Jesus está jogando com a sua palavra nesta noite. Está dando um choque de realidade na gente. E a palavra de Deus é como um raio que está passando por dentro do nosso coração nesta noite. Está colocando os batimentos cardíacos de forma correta. Tem dia que a gente está com um batimento fraco, um batimento forte e fica nessa situação. Jesus está dizendo: eu não quero que você fique desse jeito, eu quero que você se anime, levante sua cabeça, mate poeira e diga: Jesus é bom e Ele vai resolver o meu problema. Não dê carona ao diabo, dê carona a Jesus. Sabe quando é que a gente dá carona ao diabo? Quando a gente baixa a cabeça para o problema, quando a gente baixa a cabeça para a situação e a gente começa a se entregar. Aí a gente começa a dar carona, aí o diabo se aproveita daquilo ali, começa a pegar carona e começa a soprar palavras nos ouvidos, na mente, no coração. Diz: tu não vai prosseguir, tu não vai acertar, isso não vai dar certo, no final não vai dar em nada. Para com isso, para de fazer isso. Mas Jesus nesta noite está dizendo: levante-se nesta noite, levante-se nesta noite em nome de Jesus. É uma palavra de despertamento espiritual. Quem tem que tomar de tudo e se levantar não é Jesus, não, é a gente. A gente espera Jesus pegar, às vezes pegar a gente. Jesus só levanta a gente quando a gente não pode se levantar. Teve curas que Jesus teve que pegar na mão, porque Jesus conhece, não adianta. Jesus conhece quem tem condições de se levantar e quem não tem. Tem gente que tem, mas não quer. Aí fica esperando, Jesus fica só assim olhando. Eu estou olhando para você daqui, eu estou lhe vendo, eu estou esperando até quando você vai ficar nessa situação. Eu quero fazer um milagre, mas você não quer se levantar. O problema não sou eu estou aqui, eu estou presente, eu estou aqui do seu lado, eu estou esperando você fazer força para se levantar. Jesus está dizendo: eu estou presente, eu não estou ausente. Às vezes a gente afasta até Jesus com palavras: Jesus não está mais comigo porque eu estou passando, está botando Jesus para fora, e Jesus está ali. E Ele nesta noite está dizendo: levante-se, levante-se. Não deixe que as intempéries da vida possa roubar a sua fé, possa lhe fazer parar, neutralizar, desistir da vida, desistir de Jesus. Tem crente, olha irmão, é uma coisa séria. Estamos vivendo uma época que tem crente que está desistindo até de viver. Fica pedindo a Jesus: Senhor, oh Senhor, se o Senhor me levasse, acabava esse sofrimento. Eu queria que o Senhor me matasse, eu queria que o Senhor me levasse, eu já não aguento mais. Deus está falando aqui nesta noite. A gente fala somente para a alma e para Jesus, e ninguém escuta. Mas quando a gente chega num culto como esse, aí Jesus diz assim: eu ouvi quando a tua